Lá que foi o começo do vô. Ele foi corajoso, ele foi bravo. Esse caminhão meu pai trabalhou bastante com ele. Quando a coisa era muito ruim, ele ria. Camarão que dorme, a onda leva. Ele segue honrando a história do pai e da mãe dele. Porque ele amava isso aqui, ele tinha paixão pelo gado. Contaminou a região nossa, todo mundo que ia fazer negócio só tinha dessa forma, era no fio do bigode. A respeito de negócio, você percebia que ele era muito adiante do seu tempo. Esta é a casa que meu pai nasceu. Ele e os irmãos deles, meu avô e minha avó moraram aqui e morreram aqui. Isso daqui é realmente a nossa história. Eles dormiam aí, ó, era o quarto dos meninos. Infância nossa, dos filhos do meu pai, todos viveram aqui. Olha os trajes, olha aqui as golinhas, olha aí. Olha, tudo bem vestido, ó. Eu que não pus lacinho, ó, tudo bem vestido, ó. Aqui é o Carlos, o Aloísio, o Antônio, o José Francisco está aqui, ó. Conviveram com esse espaço e meu pai e minha mãe também, né? Com os avós e os irmãos do meu pai. Aqui era uma mesa que a gente comia. Meu pai, minha mãe, eles, tudo aqui, nessa cozinha tão pequenininha, agora é pequenininha, né? É um lugar acolhedor, um lugar que tem história, um lugar... E a minha tia fez questão de conservar. Isso aqui é maravilhoso. A gente se encontrava nos bailes teatro, que tinha aqui na colônia, tinha muito teatro na época. E daí a gente ia no teatro e depois do teatro tinha o baile, daí dançava também. Daí nesse baile que a gente se conheceu. Ele tirava eu para dançar assim no meio da multidão. Ele nem ia lá onde eu estava. Ele somente fazia um sinal assim que a gente ia dançar. Ele me pediu acho que umas 3 vezes em namoro. Eu era muito nova, meu pai não deixava namorar. Daí depois, quando eu já tinha, acho que eu tinha 15 para 16, daí nós começamos a namorar. Ele era assim, muito divertido, gostava de dançar, de sorrir. Era uma pessoa muito alegre, muito assim, comunicativo. Fomos namorados 3 anos. Nesses 3 anos eu estudava em Assis. Daí todo domingo ele ia para lá de ônibus e ficava lá, e daí a gente ia no cinema, na quermesse, onde tiver festa a gente ia. Primeiro ele comprou aliança e nós ficamos noivos. Daí depois de 3 meses já casamos. E daí não deu certo para fazer a festa, nada, porque tinha acontecido um acidente aí com a avó. E aí nós fomos, arrumamos tudo com o bispo e casamos na Aparecida. Quando nós voltamos, a casa estava quase, já tinha colocado porta, tudo, mas ainda faltavam os detalhes. Foi uma alegria, né? A casa nova, queria montar ela para ficar mais bonita. Aqui nessa casa a gente, sei lá, a gente arrumava a casa, tinha o vô perto, as crianças nasceram aqui, foi muito legal, muito, muito. Ele era caminhoneiro, ele trabalhava todo dia e daí quando ele pegava um trabalho assim, por exemplo, puxar café do Rancho Alegre para Assis, ele trabalhava, fazia 3 viagens, 3 ou 4, trabalhava até a noite. No começo da vida dele, ele morava nessa casinha
uma casinha simples, tinha um caminhão para fazer frete, trabalhava que nem um jumento com esse caminhão. Ele comprou um caminhão novo e pagou só com frete que ele fazia. Quando ele puxava um café para Assis, que ele fazia 3, 4 viagens, trabalhava até a tarde da noite. Aí roubaram o caminhão dele. Ele fala que foi o melhor negócio da vida dele, porque senão ele tinha ficado trabalhando no caminhão a vida inteira, porque caminhão na época dava dinheiro. Era quinta-feira santa. Aí a minha mãe ainda aconselhou, você conhece esses homens? Não, não conheço. Cuidado, minha mãe falou. Daí tudo que ele pedia para os homens, eles pagavam. Aí ele vendeu o caminhão. Aí eles deram um cheque de 30 mil, ele foi para Londrina para trocar o cheque. Aí o banco já falou para ele, nossa, é bandido. Você perdeu o seu caminhão. Mas ele ficou desesperado, viu? Ele não dormia, ele ficava a noite inteira acordado, andando para lá e para cá. Foi muito difícil para ele. Aí ele desgostou, porque roubaram o caminhão, ainda tinha prestação no caminhão para pagar, aí ele passou necessidade. A minha mãe costurava para fora, ele ficava tratando essas galinhas que nem doido, e depois o ovo virou uma porcaria também. Tinha 1000 galinhas, botava 800 ovos. Estava bom, né? Era bastante. E dava lucro, mas depois no final abaixou muito, aí não deu mais lucro. Daí vendeu todas as galinhas. Eu sei que passaram até necessidade na época. Aí o vô, meu sogro, falou, você tem 20 alqueires no Paraná, vai lá cuidar disso. Nós estamos aqui na Fazenda Santa Helena, onde que o meu pai, José Ludwig, começou a vida dele. Então aqui eram os 20 alqueires que ele ganhou do meu avô e aqui foi o começo da vida dele. Aqueles 2 pés de jabuticaba lá, é onde que era a sede que ele morava, numa casinha de tábua, sem água, sem luz. Era praticamente um rancho. Só tinha parede e chão de tijolo. Daí nós ficamos lá, mais 7 anos lá. Os mais velhos já estavam bem de situação lá. Já tinha caminhoneta, já tinha uma vida mais estabilizada. E meu pai estava se arrastando, andando de cavalinho. Então, meu pai chegou lá, como que você diz, meu pai numa casinha sem varanda, de tabuazinha que eles fizeram lá, e poço que fizeram na mão. Foi sofrido o começo dele lá na Santa Helena. Não, depois começou a plantar algodão. Algodão deu bem dinheiro, deu bem. Meu pai chegou a pegar a época que o algodão não tinha defensivo líquido, era pó. Daí deu aquele bicudo, um bicho que fura a bola do algodão e o algodão não abre. Na época que meu pai perdeu a safra de algodão porque não conseguia matar a lagarta da maçã. Ele mandou fofar o algodão para o algodão secar bem, ficar fofo. E falou para eles não pular lá, porque senão abaixa tudo, né? E a gente subia na cumieira da tulha e pulava no algodão fofo. E aquilo socava que virava um piso, daí perdia a graça, nós não pulava mais. Só que daí meu pai um dia falou, ó, afofa e se eles virem pular, deixa eles pular. E quando eu chegar eu vou acertar eles. Não deu nem deu certinho o plano dele. Chegou, o algodão estava compactado e ele passou a surra em todo mundo, até quem era dele e quem não era, apanhou todo mundo. Mas também nunca mais ninguém pulou no algodão. Aí ele não podia mais, não quis mais isso, aí ele pôs gado lá. A paixão do meu pai era bezerro, boi, então esse caminhão estava certinho. Realizou os sonhos dele. Quando ele vendia os bois dele, ele chegava cantando. Vendi os bois, vendi os bois. Aí ele pegava e jogava um pacote de 50 mil, parece, em cima da mesa assim, e falava,
esse é do Padre Vicente. Daí ele ia lá levar. Todo domingo a gente ia na igreja. Todo domingo. E quando mudamos para Sertanópolis, ele até fez cursilho. Isso é uma marca, né, da gente marcar o gado, José Ludwig, né? Daí é uma marca que por muitos anos a gente marcou o gado do meu pai com isso aí. Isso aqui é o que o pai mais amava. Meu pai era do gado e ele fez essa mangueira. Era a paixão dele e ele trouxe pessoas lá de Sertanópolis para estar construindo isso aqui, ó, esse império dele. Olha que maravilha, está até hoje aqui, porque ele amava isso aqui, ele tinha paixão pelo gado. Ele tiraria da boca dele para dar para os outros comer e ver a felicidade do outro antes da dele. Sempre foi assim. Depois, daí as crianças precisavam estudar na escola, né? Não tinha escola para eles. Eu já levava eles numa escola em Mariporã lá, o mais velho, porque lá perto já não tinha mais escola para ele. Aí nós fomos para Sertanópolis. Meu pai nunca desistiu, né? Meu pai sempre era persistente. Esse ano não deu, ano que vem vai dar, e vamos dar volta, e vamos dar volta. E foi trocando de atividade, né? Meu pai começou com milho, do milho foi pro algodão, do algodão depois foi pro boi, do boi foi pra soja. Mas daí ele foi no Rancho Alegre, encontrou um amigo que já plantava soja. E Agostinho Neumann, ele era aqui em Laranjeiras, ele era um fazendeiro forte. E ele plantava soja. E daí ele falou para o José, para de plantar outras coisas, planta soja. Se você não conseguir, você fala comigo que eu te ajudo. Aí meu marido foi plantando soja até hoje. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 caroços de soja, perfeito, e uma vagem. Coisa inédita, coisa inédita. Nunca viu, não? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Benção de Deus. Olha que coisa linda, filho. Ó. Que coisa linda. Pai, uma vez, eu nunca esqueci que a gente foi para Terra Roxa no aniversário do tio. E eu ainda era nova, acho que estava fazendo faculdade ainda, e nos anos 90. E a gente, naquela noite que a gente estava aqui, deu a maior geada dos últimos tempos, assim. Queimou tudo, queimou o milho até na beira da estrada lá, né? Não sobrou nada. E o milho estava novo ainda, né? O milho novo, sem espiga. E ele chegou, olhou, o milho tudo queimado, ele deu aquela risada dele e falou assim, não se preocupa não, daqui 6 meses tem tudo de novo. Na história de família, ele acolheu o Vicente, era um cego, filho de um funcionário, que ele acolheu. Primeiro ele levou o Vicente num instituto de cego, em Curitiba. Todas as férias, as de julho e de janeiro, o Vicente vinha para nossa casa. Ele convivia com a gente, ele ficava amigo dos nossos amigos que frequentavam a casa, ele frequentava o clube com a gente e ele vivia na nossa casa, ele passou a ser da nossa família. E nunca ninguém desconfiava, não. O Zé Ludovico falou, tá falado. Não tem esse negócio. Comprou, tá comprado. Fez, tá feito. Não tem depois nós ver, ou pode ser, tem que assinar, tem que ser. Tudo bem, que tem as coisas de banco que tem que ser assinado, tudo, né? Mas com ele nunca precisou, não. Tá feito, acabou e tchau. Naquela época não tinha, tinha que ser feito no fio do bigode, tinha que ser com mais confiança. E como ele era uma pessoa boa, todo mundo confiava. Então isso contaminou a região nossa, todo mundo que ia fazer negócio só tinha nessa forma, era no fio do bigode. O que ele falou tá falado, pode escrever em pedra que ele cumpria mesmo. Até para nós, da família, como também para os amigos e tal, ele sempre estimulava alta confiança plena.
A gente costuma brincar aqui em casa que eu só sou casada por conta do meu pai. Conheci o Fernando na praia, com 16 anos, ele morava em Dourados e eu morava em Sertanópolis. E o Fernando queria vir conhecer a família, conhecer todo mundo. E como eu tinha 16 anos, a cidade não tinha hotel, a família, que é uma família grande, virou toda um burburinho. Daí eu tive que falar pro meu pai, pode um moço de Dourados vir em casa? Não tem hotel. Ele falou assim, o que o senhor acha? Ele falou, eu só acho depois que eu conhecer o moço. Antes de eu conhecer o moço, eu não acho nada. E é isso, tô casada até hoje. Às vezes o senso de verdade, de justiça, não precisa ser falado, precisa ser mostrado. E ele mostrava muito isso. Ele é uma forma de fazer. Ele fazia, você não precisava falar. Ele olhava pra gente, você sabia se você estava certo ou se você estava errado. Ele comprava um sítio aqui, 10 alqueires. Aí dali a pouco ele dava uma ajeitada no sítio, aí ele vendia aqueles de 10, comprava um de 20. Você entendeu? Aí no começo ele vendia para comprar. Aí depois ele foi crescendo, aí depois não precisou vender mais, aí ele começou só a comprar mesmo, entendeu? Quando a gente fala das pessoas aqui da cidade que conheceram ele, até dos cartórios aqui que faziam registro, para ele falar, é o Zé compra tudo. É o Zé compra tudo porque ele falou que estava vendendo, ele estava comprando, né? Ele tinha coragem, meu pai tinha muita coragem. Dentro de tantas histórias do vô, uma delas é que ele subiu para o Nortão, comprou uma fazenda e na volta já encontrou um bom negócio e já passou para frente. É um homem de negócio. Comprando gado, vendendo gado, comprando sítio, vendendo sítio. Mas na maioria dos negócios, muitas vezes, era no fio do bigode. Para ele o dinheiro era para fazer mais dinheiro, mas claro, ele também era uma pessoa moderna, levava uma vida confortável, e também estava sempre antenado aí com as novidades, né, da tecnologia, das mudanças, de tudo. Mas a aparência, esse tipo de coisa não tinha importância nenhuma para ele. Ele andar num carro do ano ou andar num carro de velho, para ele era a mesma coisa, o carro estava levando, estava bom. Você está entendendo? Ele não tinha essa fantasia, ele não tinha. Nós conversando, andando, o botinão dele, né, entrando em casa, o botinão dele estava furado. Aí ele falou, esse chão está tudo molhado. Eu falei assim, pai, mas o senhor está de botina. Ele falou, mas minha botina está furada. Aí eu vi, estava um furo na botina. Ele falou, daqui uns dias eu troco, agora eu estou meio apertado, daqui uns dias nós troca. Aí de tarde ele chegou lá no escritório e falou, comprei mais um sítio lá em Guaíra. Mas o senhor não está trocando nem a botina. Mas a botina espera, o sítio não espera. Era o estilo Zé Ludovic. O que ele tinha que fazer hoje não deixar para fazer amanhã, não. As oportunidades de negócio que ele tinha naquela época, durante o dia ali, aquele momento, ele aproveitava todas mesmo. Que ele sempre falava assim, camarão que dorme, a onda leva. Então, a gente tem que ser ativo, a gente tem que ser dinâmico, a gente tem que correr atrás das coisas que a gente quer, porque senão a vida é dura e a vida engole a gente. Ele tinha um Passat, ele falou, amanhã eu vou ver uma fazenda lá na Sonora. Sonora dá 1000 quilômetros de casa, eu morava em Sertanópolis. Eu disse, onde que é a fazenda? A fazenda é lá, aquela divisa lá, aquela lá. Olhou, beleza. Montou dentro do Passat, o corretor falou, vai tocar para frente para ir para a fazenda, né? Ele deu uma ré assim, o corretor, ô louco, você não vai, não gostou da fazenda? Não gostou? Ele falou, não, vamos embora, senão eu vou perder o negócio, quero comprar. Nem chegou na fazenda, andou 1000 quilômetros e não chegou 500 metros na fazenda. Isso não é uma pessoa fora da curva? Ele queria sempre crescer muito, valorizava muito o crescimento, a luta, né, de buscar sempre mais, mas isso não era para o seu orgulho próprio. Ele era uma pessoa simples, uma pessoa honesta, uma pessoa humilde. E ele comprou uma fazenda um dia com um tio meu, eles fizeram um churrasco lá em casa, não era aniversário, não sei de quem lá, e meu tio contando da fazenda, que tinha comprado uma fazenda lá em Itaúba. Uma fazenda boa, grande. E tinha um sócio que não sei o quê, e ele tinha um sócio, e o sócio queria vender a parte dele, só que era 2 separados, chamava Campana.
Aí o pai falou, você tem o telefone dele aí? Tem. Eu vou ligar, vamos ligar para ele. Ligou no telefone fixo de casa postal de Campana, comprou a fazenda por telefone. Comprou sem ir olhar a fazenda. É umas coisas, ele era arrojado. Mas eu lembro dele em reuniões, conversando com meus tios, com a minha mãe, a respeito de negócio, e você percebia que ele era muito adiante do seu tempo. Sabe, ele pensava muito lá na frente, ele não pensava no agora, ele estava negociando uma coisa hoje, ele já estava vendo o futuro há anos para frente. Se tivesse toda essa tecnologia que a gente tem hoje na época do meu pai, não sei nem o que seria, se ele ia sobreviver a tudo isso, né? Porque ele já trabalhou tanto, já construiu tanto, sem nada disso, né? Imagina se ele tivesse todas essas oportunidades, todas essas tecnologias que a gente tem hoje, tudo que ele teria construído a mais ainda. Ele não deixou ninguém na mão. Ele deixou meus filhos todos bens. Cada um ele deu o seu pedaço de sua fazendinha para começar um pé de meia. Porque a hora que ele passou as fazendas, eu falei, agora o pessoal vai dar uma recuada, né? Porque já estão cada um com as suas fazendas e tal. Mas não recuaram, todo final de ano junto, tem um aniversário, todo mundo vem. Então ele foi campeão nessa área. Ele conseguiu ficar unido com a família até o fim da vida dele. Todos os sábados e domingos a gente está junto, almoçando junto, naquela tradição que a gente tinha, e até hoje nós carregamos de estar sempre com a minha avó, cuidando sempre dela, estando sempre pertinho. Todo Natal se reunia toda a família na casa do meu pai, aí ele veio a faltar, eu falei, nossa, estou com medo da minha mãe não conseguir manter. Graças a Deus ela manteve. Ele amava quando as crianças vinham em casa, os filhos, ele já sempre falava para mim, prepara aí que eles não deixam eles ir embora. Se não me engano, no momento de sábado, nós estávamos na casa da avó e do vô e o vô chamou nós, eu, o Vinícius e o Vitor Hugo, para a gente dar uma volta, uma passeada. Pegamos a caminhoneta e paramos na, se eu não me engano, era a antiga Corol, molecada que é no 12 atentado, fomos olhar a vitrine lá, as coisas que tinha a demonstração. Cada um já escolheu uma botina e no meio ali nós achamos uma esporinha de montar em cavalo, de criança no caso, só que só tinha uma. Daí começou uma guerra ali entre os primos e tal, e o vô amenizou e dali falou, vamos dar uma volta, vamos passear e tal. E foi muito legal, muito gostoso, todo mundo escolheu a sua parte de botina e tal. E dali o vô seguiu para a fazenda, lá para Sertanejo. E lá passamos o dia lá do lado da fazenda, lá num pesqueiro, que é do pessoal de um japonês tradicional lá. E o vô adorava levar a gente lá. Sentia prazer de fazer um agrado pra gente e acredito que ficou na memória, sempre vou levar comigo isso. Aquele bando de neto, colocou todo mundo dentro do carro e levou a gente para comer pastel. Eu tenho certinho a memória, no porta-mala do carro, eu junto com os meus primos, e aquela bagunça, todo mundo um em cima do outro, assim, aquela música alta. E daí a gente parou na pastelaria. E aí, seu Zé, quantos pastéis o senhor vai querer? Aquele monte de criançada com ele, aquela bagunça. Ele é pastel de queijo para todo mundo e vai fritando pastel. E aquela bagunça, né? A gente querendo escolher sabor. Ele, não, de queijo para todo mundo e vai fritando pastel, vai fritando. E foi um dia muito gostoso também, uma lembrança muito gostosa que eu tenho do vô. Meu avô que me ensinou a saber o valor do dinheiro. E então assim, não deixa ninguém te passar para trás querendo te dar tipo 2 notas dessa que vale menos que essa. Então assim, isso eu gravei bastante na minha memória com relação a isso. Eu acho que ele me ensinou isso e ficou marcado na minha memória isso. Eu lembro que a mesa da casa da minha avó era uma mesa redonda e era num canto de parede. Então ele ficava num canto e daí a gente sentava do lado. Quando ele perguntava, Vinícius, quer comer mais arroz? Quando você falava, não, o arroz já estava no prato. Ele já jogava no prato, tinha que comer e pronto, acabou. Ele falava para mim assim, as meninas são suas, agora os meninos são meus.
Eu vou ensinar eles e você ensina as meninas. As ações deles e as poucas palavras muito sábias era o que fazia diferença no nosso relacionamento de vô e neta. Meu pai, ele era firme na educação, no rígido, o que é certo, o que era errado, errado, o que dava para fazer, dava, o que não dava, não dava. O que eu faço com a minha mãe, com o que a minha mãe faz, eu acho que é isso de abraçar a família, sabe? Porque até hoje ela abraça a minha família e isso eu trago bem forte dentro de mim, que é ter todo mundo perto de mim. E ela teve isso sempre também. Foi o precursor de tudo, ele que deu o início, ele que estimulou a gente a continuar, a fazer, né? Então, ele é o começo de tudo, ele que estimulou e preparou a gente para fazer essa continuação, né? Eu acho que o que o meu pai fez ao longo da vida dele foi honrar pai e mãe. Ele segue honrando o pai, a história do pai e da mãe dele. E na história de honrar pai e mãe, ele criou bem os filhos, foi um bom esposo, um bom filho, um bom irmão. Ele foi agraciado de honrar pai e mãe, foi agraciado com como que eu diria, de fazer o que ele mais gostava, de fazer uma coisa que ele gostava na vida, que era trabalhar. Eu e meu pai tem bastante semelhança, sabe? Eu tô aquela história, muitas vezes minha filha fala assim, pai, nós não tem dinheiro para nada, não tem não sei o quê. Ah, tá lá, o Dago comprou um sítio. Sempre ouvi muito o que ele tinha para... a ideia dele, a opinião dele sobre um negócio ou sobre um outro assunto que eu tivesse que... uma pessoa que eu tivesse que trocar uma ideia, sempre foi com meu pai. Nervoso, tenso, tinha que ser tudo rápido. Mas era uma pessoa muito boa. Ele tiraria da boca dele para dar para os outros comer e ver a felicidade do outro antes da dele. Sempre foi assim. Ele dava arroz para as pessoas à vontade, para todas as famílias ganhava seu arroz, porque plantava uma vagem de arroz. E daí ele também, o leite, fornecia para as crianças todas, toda a vida. As pessoas colhiam algodão com o pai, né? Era algodão na época, né? E primeiro ele negociava com a pessoa, eu vou te dar tanto para você viver. E o resto eu vou guardar para a hora que você precisar, uma casa, um carro, o que você quiser. Eu te dou tudo daí. E foi. Que eu me lembro, são 3 funcionários que tem até hoje, eles só têm aquela casa, não tem mais nada, mas tem o espaço deles, entendeu? Ele era pão duro, na verdade, firme, né? Não deixava gastar, tudo era demais, não precisava, podia economizar. Então a palavra dele era, vamos economizar, não vamos gastar. Essa funcionária aqui da minha mãe, que é até hoje, ele fez a casa dela. Construiu a casa dela, comprou todo o material, ajudou ela a fazer a casa inteirinha. Hoje ela mora bem, por conta que meu pai e minha mãe ajudaram. E ele tinha mania também de andar com dinheiro no bolso, sempre dinheiro, trocado assim, dinheiro. E daí ele encontrava os amigos pessoas mais carentes, por exemplo, o homem que construiu a mangueira daqui, que é a paixão dele, né? Ele tinha dinheiro para estar pondo no bolso dessas pessoas sempre, sabe? Assim, onde ele encontrava, ele colocava um dinheiro. E essas pessoas ficavam felizes, era uma forma dele agradar, para dizer, estou com você, né? Entendeu? Nós não tínhamos colhedeira ainda. O pai falou, vou comprar uma colhedeira, e nós precisava de 2. Aí ele falou assim, vai lá, compra a colhedeira lá e você vai colher para mim, na safra da soja você vai pagar a colhedeira. Compra ela fiada lá e eu avalizo para você. O cara foi lá, comprou a colhedeira, trabalhou para nós, pagou, você entendeu? É um negócio meio... Ele podia ir lá e comprar a colhedeira para ele mesmo e colher e pagar a colhedeira. Então, quer dizer, ele tinha um lado muito humano, muito bom. E já tem outro que ficou rico, que trabalha aqui no Mato Grosso, que trabalha com colhedeira. Ele foi através do pai
que ele se reergueu também. E eu acho que essa coragem dele de crescer e de acreditar e de sempre sorrir, às vezes, até diante da dificuldade, foi realmente um dos maiores ensinamentos que ele deixou. Mas ele não era uma pessoa de cultivar amigos de bares, de clubes ou de festas, ou assim, de frequentar a casa de um ou de outro, não. Meu pai, ele participava de rodas, de ter amigos e tal, mas era mais no lado empreendedor mesmo. Na época dele, não tinha WhatsApp, não tinha celular, mas ele se fazia presente nos ambientes de negócio. Era batata, a gente passava na esquina da igreja e via ele jogando baralho. Havia gente que falava, seu Zé Francisco já aposentou, tá jogando baralho. Mas ele não estava jogando baralho. Ele estava atinado nos negócios, ele queria ser o primeiro a fazer a proposta e a ficar sabendo daquela galinha morta que estava ali na praça. Ele deixou muitos ensinamentos e esses ensinamentos assim trazem para nós como casal e como para os nossos filhos e netos já, porque o nosso neto já gosta de ouvir a história do vô José. O vô era uma pessoa sempre muito justa com todo mundo, muito séria, muito humilde. E o que ele pudesse ajudar alguma pessoa, ele ajudava. Eu sinto meu vô vivo na presença do meu pai, liderando a empresa e liderando o nosso núcleo familiar. O meu vô era uma pessoa muito prática, muito visionária. E eu acho que isso aí vai levar não só para mim, mas para minha família, meus filhos, meu neto, que eu vou tentar fazer o máximo para seguir o exemplo dele. Eu tenho muito orgulho da história dele e para mim é uma honra enorme levar o sobrenome dele, Ludwig. Essa daqui é a placa do nosso primeiro escritório administrativo em Sertanópolis. O Parkinson foi travando ele devagarinho, então ele foi restringindo devagarinho. Uma luta. Quando ele parou de dirigir, gente, a gente chorava junto com ele. Porque ele falava, agora que eu posso ter um carro, eu não posso dirigir. Passou por uma transformação que a doença levou, né, de se tornar dependente. E assim mesmo, bravamente, ele venceu. Ele venceu o medo, venceu essa questão. Ele lutou muito, ele gritou muito, ele xingou muito, mas ele também não desistiu. Nenhum momento ele desistiu. Ele fazia o bem entre ele e a pessoa. Daí isso a gente descobriu, assim, ele ajudou várias famílias. Com trabalho, através do trabalho, né? No dia do enterro dele, eu numa alça ali, e o outro do outro lado, um seminarista, eu não sei, uma pessoa que ajudava na igreja lá, ele falou, se não fosse o seu José, eu já tinha ido primeiro que ele. Se não fosse ele me ajudar, eu já tinha ido primeiro que ele. Até fiquei surpreso, porque não sabia que meu pai contribuía com ele, com o sustento dele, com a medicação dele, com os tratamentos dele. A gente foi descobrir isso tudo depois que ele faleceu. Foi tantas pessoas em volta ali que a gente não tinha nem espaço para nós, sabe? Foi assim, foi igreja cheia, assim, aquela multidão, sabe? Flores, muitas flores. Nossa, foi lindo. Triste e lindo, né? Entendeu? Mostrou meu pai. Era igual o padre falou. Ele era o rico pobre, porque ele tinha uma pobreza linda de espírito com o outro, né? Sabe assim? E mostrou para nós daí a realidade do pai mesmo, que a gente sabia, mas não sabia o quanto, e era muito mesmo, foi muito. Ele, para mim, ele ainda existe um pouco em mim, né? Então ele é a nossa essência ainda, ele é o nosso caminhar, o ponto inicial, ele ainda existe um pouquinho em nós. Então eu acredito que ele está presente em tudo. Todo mundo fala bem dele, todo mundo é só coisa boa, então a gente tem que manter esse legado para quando for a nossa vez a gente ter essa mesma visão que ele deixou para aqui. Zé Francisco, hein? Deixou um legado grande, né? Legado grande, família grande, tudo de bom. Vou cuidar para que as próximas gerações usufruam e cuidem
maravilha que meu pai deixou para nós. Família chora junto, sorri junto, come junto, tudo assim. Pro vô Zé, eu diria muito obrigada, vô, porque você faz parte de mim e eu quero passar a sua parte para as minhas filhas também, seu jeito de ser, essa força que o senhor sempre teve. Obrigada por tudo.